Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Capítulo 10. E eu queria que você pensasse algumas coisas comigo no decorrer desse texto, que é o texto base da nossa ministração de hoje. É um texto que tem falado muito ao meu coração. Há algumas semanas eu estou lendo esse texto, eu estou meditando nele, porque eu entendo que cada um de nós, nas nossas vidas, nós passamos por batalhas. As batalhas surgem do dia para a noite. As batalhas surgem como se a gente não tivesse ou a gente não soubesse como iriam acontecer. Mas afinal de contas, como cristãos que somos, temos que entender que enfrentamos batalhas diárias. Enfrentamos dias difíceis, dias complicados. E ao olhar esse texto, eu fico pensando o quanto alguns de nós podemos nos assustar diante das batalhas. Eu gostei muito porque nós cantamos duas músicas que falaram muito comigo. A primeira fala que as muralhas vão cair. A segunda diz que nós estamos protegidos. Nós estamos guardados. E isso talvez não seja tão fácil de assimilar nos dias que nós vivemos. Porque parece que nos dias que nós vivemos, as guerras e as batalhas estão todos os dias nascendo e todos os dias há uma situação difícil que ocorre. Mas eu quero dizer a você hoje, você tem um Deus que te protege. Você não ouviu isso? Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te livra. Você tem um Deus que se levanta para te dar aquilo que você precisa. No capítulo 10 de Josué, você vai encontrar algo interessantíssimo. Josué está passando agora em um momento da sua vida. E essa história vai dizer algo interessante. Quando você entende que uma oração pode mudar a história da vida de pessoas. Observe o que vai ocorrer nessa transição de Josué, capítulo 10. Observe. Josué, ele está... Por favor, pode colocar no telão. Pode colocar no telão, por favor. Diz assim, enquanto... Versículo 10:1. Adonai, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai. Essa batalha de Ai foi uma batalha tremenda para Josué. Foi uma batalha em que o Senhor se mostrou ali àqueles que serviam a Deus. A Bíblia continua dizendo que Josué pega o rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó, e pega este rei e leva-o como alguém que está sendo agora subordinado a Josué. Também soube que os inimigos que habitavam na terra estavam ali e eles fizeram paz com Josué. Observe que uma coisa é interessante. Havia uma guerra sendo travada, mas após essa guerra houve uma paz, porque Josué agora vai capturar todo o reinado e vai fazer dos reis e do exército do povo escravos, ou vai aliançar com eles. Versículo 2, por gentileza. Ele e seu povo tiveram medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Observe o que está dizendo o texto. Porque Josué ganhou uma guerra, os inimigos ficaram com medo de Josué pela batalha de Ai,
Porque Josué ganhou uma guerra que parecia ser impossível de ganhar. E isso corre, isso vai se espalhando por toda a redondeza. E isso vai se transformando em uma história por toda a redondeza. E aí alguém ouve isso e diz assim: olha, nós precisamos parar Josué. Porque se a gente não parar Josué, ele vai nos destruir. Porque Ai era uma cidade tão grande, tão fortificada, mas foi destruída. E aí eles têm um pensamento seguinte: se a gente não entrar para destruir, ele vai nos destruir. E eles se articulam, eles vão se articular. Por quê? Porque na nossa vida existem demônios que se articulam para nos destruir. Nesse contexto, é um contexto de uma guerra que poderia ser a minha e poderia ser a sua diariamente. Versículo 3 diz o seguinte: por isso, Adonai, rei de Jerusalém, enviou um mensageiro a vários outros reis. A Aão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jaboate, e assim por diante. Ele vai mandando cartas para 5 grandes reis. Versículo 4, por favor. Ele vai dizer: venham, ajunte-me, ou venham até a mim. Para destruir Gibeon, nós precisamos nos unir. Nos unir. Pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas e pediu a ele, versículo 5, então os 5 reis amorreus uniram-se com os seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram as suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Quero te sintonizar. Uma terra tinha sido vencida, uma terra estava sendo protegida agora por Israel, por Josué, e agora alguém pensa assim: se não houver uma unidade, se não houver um consórcio de reis, logo nós que seremos destruídos, logo nós que seremos aniquilados, logo somos nós que perderemos os nossos tronos. E eles vão falando, e eles vão conversando, confabulando a respeito de uma unidade, um projeto de unidade para destruir aqueles a quem o Senhor estava protegendo. Sabe quantas vezes eu e você somos alvos de arquitetura maligna? Sabe quantas vezes eu e você somos alvos de um consórcio demoníaco para nos destruir? Todos os dias os demônios tentam nos destruir. Todos os dias eles influenciam pessoas para nos destruir. Todos os dias eles influenciam situações para nos destruir. Por quê? Porque eles sabem que somos protegidos. E porque somos protegidos, a ideia deles é que talvez a gente não possa tocar neles, mas a gente pode tocar em algumas coisas que eles amam. Talvez nós não podemos aniquilá-los, porque afinal de contas, o sangue do Cordeiro de Deus está sobre eles. Afinal de contas, eles servem a um Deus vivo. Mas isso não significa que não haverá batalhas. Nós já sabemos, pelo livro de Apocalipse, que o vencedor que saiu para vencer está na nossa frente. Que Ele é o nosso Senhor e que nós estamos nessa terra, sim, para enfrentar batalhas. Mas sobre todas essas batalhas, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Talvez muitos de nós não entendam isso e talvez você pergunte: por que tanta luta, pastor? Por que tantas situações difíceis? Por que tantos inimigos que se levantam? Por que tantas pessoas querem puxar o nosso tapete? Por que às vezes tantas enfermidades, etc. e tal? Eu vou dizer para você uma coisa: isso é muito natural para aqueles que vivem debaixo da ordem de Deus. Porque naturalmente você já é um vencedor e você precisa tomar posse disso como um servo e uma serva de Deus.
Você precisa tomar posse que você não está aqui por um acaso, você não está aqui por o fruto de um pensamento qualquer. Você está aqui porque você é a resposta de Deus a esta geração. Uma vez que você é paralisado, é uma vez que uma geração vai perder aquilo que Deus tem para ela. Uma vez que você para e retrocede, é uma vez que algumas coisas acontecem para tirar você do caminho. Por isso os inimigos estão sempre tentando emperrar, parar, paralisar você. Por isso que existem as batalhas, para te desmotivar, para te amedrontar, para te dizer que você não pode, que você não alcança. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que já nomeou você como mais do que vencedor. Você já é um gigante de Deus, você já é um guerreiro de Deus, você já é alguém que Deus quer para essa geração. Apesar de você não entender isso ainda, você é um instrumento gerado por Deus a essa geração. E aonde você estiver, aonde você chegar, Deus vai se mover através de você. Deus não vai se mover através de anjos, Deus não vai se mover através de arcanjos em alguns ambientes naturais, porque na naturalidade dos ambientes que nós vivemos, somos nós que Deus vai usar. Por isso há uma guerra na sua mente. Por isso há uma guerra contra a nossa fé. Por isso tem dia que parece que somos um gigante, mas outros dias parece que nós somos um anão espiritual. Porque parece que não temos força, mas eu quero dizer a você, a sua força não está em ti, a sua força está nele. A sua força está naquele que é poderoso para guardar e proteger você. A sua força está naquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Por isso eu quero que você entenda que quando você se diz ou diz que você é um adorador ou uma adoradora, um servo, uma serva desse Deus vivo, você está do lado do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é poderoso para vencer todas as batalhas. Ele é poderoso para mudar as histórias, Ele é poderoso para mudar os destinos, Ele é poderoso para curar, para salvar, Ele é poderoso para fazer coisas que muitos de nós nem imaginamos que Ele pode fazer, mas Ele pode fazer, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer na sua e através da sua vida. Não só na sua vida, mas através da sua vida. Observe isso. Se alguém se levantou contra você, não fique chateado, não fique magoado, não fique entristecido, porque quem se levanta contra você, se levanta contra o ungido do Senhor. Quem se levanta contra você, se levanta contra alguém que o sangue do Cordeiro salvou. Então você não é um qualquer. Pense nisso que eu estou dizendo a você agora. Você não é um qualquer. Você não é um bastardo. Você é o filho do Deus Altíssimo. Você é a filha de um Deus Altíssimo. Você é filha de um campeão, de um vencedor. Não há uma batalha que o seu Deus tenha perdido. Não há nada que impediu a mão do Senhor de livrar o seu povo na história da igreja. Nós acabamos de cantar que a igreja está de pé, porque o mundo tentou matar, roubar, destruir essa igreja, mas ninguém conseguiu deter essa igreja, porque essa igreja não é ela por ela mesma, essa igreja é ela por aquele que venceu por ela. Você entende isso essa noite? Essa igreja não é vencedora por si só, porque ela por si só não vence nada, mas ela vence por causa do vencedor que saiu para vencer. Observe bem o versículo 6, por gentileza. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gigal. Não abandonem seus servos. Deixa eu dizer uma coisa, Josué. O nome Josué é um nome chamado Joshua em hebraico. Joshua em hebraico é Jesus em hebraico. Não há diferença nenhuma quando alguém chama Jesus de Joshua, porque Jesus é uma tipologia de Josué e Josué é uma tipologia de Jesus. Eles estão dizendo assim: não esqueça dos seus servos, porque o medo vem
Há batalhas que há dias, há situações, há má notícias, que trazem consigo medo, que trazem consigo desespero, que trazem consigo aquele sentimento de e agora o que vai acontecer. Isso é altamente natural e humano. Porque como ciente que somos, nós temos emoções. E não existe nada mais forte para abalar nossas emoções do que as palavras. Às vezes alguém nos diz uma coisa e nós estremecemos. Porque parece que a última palavra sai da boca desse que nos disse alguma coisa. Não. A última palavra nunca vai sair da boca de um homem para mim, para você. Ele sempre sairá da boca do Senhor dos Exércitos. E se não chegou a última palavra ainda, se prepare, porque a última palavra está sendo gerada para você, para sua casa, para sua família. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí aonde você está. Porque esse povo vai dizer, olha, um inimigo se uniu contra nós e eles querem nos destruir. Vieram por regiões montanhosas. Eles vieram com força para nos atacar. O inimigo sempre vai tentar nos atacar. Porque ele sabe, às vezes, aonde atacar. Você sabia que eu aprendi uma coisa com Jesus? Jesus me ensinou uma coisa muito preciosa nos últimos anos da minha vida. Satanás nunca me ataca na área que eu sou mais forte. Ele me ataca na área que eu sou mais enfraquecido. Ele sabe que se vier contra mim, numa área que eu sou forte, eu vou botar ele para correr. Mas se ele sabe uma área que eu sou enfraquecido, ele vai saber fazer algo cirúrgico para me destruir. E é assim que ele faz. Ele tenta nos destruir cirurgicamente. Apesar de você, às vezes, menosprezar o ataque daquele que quer te destruir, aquele que te ataca não te menospreza. Porque ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você corresponde. Quais são as suas forças e quais são os seus desígnios, quais são os seus desejos, quais são os seus mandatos de Deus. Então ele não te ataca na área que você é forte, ele vai te atacar na área que você é fraco. E é aí que nós precisamos parar de achar que somos fortes em todas as áreas e reconhecer que há uma fraqueza dentro de nós. E precisamos fortalecer aonde somos fracos. E isso não é uma coisa que eu vou fazer de uma forma qualquer. Primeiro porque eu tenho como gente, como homem, como ser humano, eu tenho às vezes o pensamento que, eu consigo vencer. Não. Às vezes eu tenho que entender que eu só consigo vencer se eu estiver nele. Se eu estiver fechado com ele. É por isso que nós cantamos, parece que estamos cercados. E apesar de estarmos cercados, nós lutamos as nossas guerras confiando nele. Por isso eu quero que você, essa noite, no nome de Jesus, abra a sua mente para receber isso. Porque você vai continuar sofrendo nas batalhas. Você vai continuar ouvindo coisas mais. Você vai continuar vivendo situações difíceis e terríveis. Mas essas situações não vieram para destruir, vieram para te promover. Porque quando uma situação chega diante de você, não é para que você se amedronte, é para que você se promova diante do Senhor. É para que você se levante e enfrente mais essa batalha. E eu vou dizer mais ainda, uma batalha que você vence hoje, amanhã ela virá com mais força ainda, porque o seu inimigo sabe que ele não vai poder te derrubar de qualquer jeito, porque você agora foi fortalecido no Senhor, você foi energizado, você foi empoderado na presença do Deus que você serve, e na presença desse Deus, você vai poder enfrentar qualquer situação que vier. Porque haverá situações privadas, mas haverá situações públicas.
Quando Davi vence o urso e o leão, foi uma situação privada. Mas quando Davi enfrenta o Golias, foi uma situação pública. Todo mundo estava com medo de Golias. Todo mundo estava assustado com Golias. Mas quando o Davi ouve, ele disse: não, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu não vou vencer porque eu sou pequeno, ruivo e tenho um pedaço de madeira na minha mão. Eu vou vencer porque eu tenho o Senhor dos Exércitos ao meu lado. Eu vou vencer porque esse Senhor já me deu vitórias no meu privado e agora Ele vai me dar vitórias no meu público para que todo mundo saiba que existe um Deus na minha vida. Receba isso essa noite, receba essa palavra essa noite. Há vitórias que você vai ter no privado, mas há vitórias que você vai ter no público, para que as pessoas saibam que você tem um Deus poderoso. Quem recebe isso, dá uma salva de palmas e um grito de vitória. Dá um grito de vitória, dá um grito de vitória. Porque não existe vida sem batalhas. Observe o versículo 7, por gentileza. Josué e todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros, partiram de Gigal para Gibeão. Versículo 8. Não tenha medo, não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Deixa eu dizer uma coisa essa noite, só quem está aqui vai ouvir e vai entender isso. Deus está dizendo: não tenha medo. Eu vou dizer por que Deus está dizendo isso. Porque Deus vai colocar você diante de situações dificílimas. De situações que você nunca viveu antes. Situações que você nunca imaginou vivê-las. Mas não tenha medo. É Ele que está com você e Ele vai promover você. Ele vai abrir portas, ouça o que eu estou dizendo, Ele vai abrir portas, Ele vai escancarar situações, mas não seja daquele tipo de crente que quando Deus abre as portas diz: eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Tenha uma mentalidade diferenciada essa noite e diga assim: eu não sei como, mas Ele sabe como. Eu não sei como vou vencer, mas Ele sabe que eu vou vencer. Eu não tenho as estratégias, mas Ele me dará as estratégias para entrar e fazer o que eu tenho que fazer, porque Ele está comigo. Porque se você não entender isso, você nunca vai entrar pelas portas que Ele quer que você entre. Porque às vezes você está orando e está pedindo coisas para Deus, sim ou não? Só que você acha que Deus vai fazer o que você quer. Ele vai fazer muito mais, porque Ele faz muito mais do que nós pedimos. Então, se Ele abre uma porta para você, a primeira coisa que você vai ter que entender é se despir do espírito de coitadismo. Se despir do espírito de eu não consigo. Se despir do espírito de é muito grande para mim. Ei, Davi enfrentou o que era grande. Davi enfrentou o que era grande, mas Davi não teve medo. Ele disse: tudo bem, eu não vou deixar que esse circunciso pise na minha nação. Porque a minha nação é a minha nação, é o meu povo, é a minha casa, é a minha família. Porque se eu não enfrentá-lo, os filisteus tomarão conta de toda a minha cidade, de todo o meu país, e deixarei de ser agora um pastor de ovelha para ser um escravo dos filisteus. Então eu não deixarei que isso aconteça, porque na minha casa, na minha família, nenhum filisteu, nenhum filisteu, nenhum espírito maligno, nem nada vai tomar conta, porque na minha casa existe um Deus poderoso, e eu sou um descendente de Jessé, que foi feita uma promessa a ele. A mentalidade de Davi é a sua mentalidade essa noite. A mentalidade que havia sobre Davi é a sua mentalidade essa noite. Porque quando você entende a mentalidade de Davi, você não se amedronta.
Porque talvez você diga assim: pastor, eu queria muito alcançar isso, alcançar aquilo outro. Você não vai alcançar se não lutar. Diga amém por isso. Você não vai alcançar se não se posicionar. Diga amém por isso. Você não vai alcançar se não fizer as estratégias certas. Ninguém alcança êxito se não for um estrategista. Às vezes você quer que as coisas caiam do céu e não vão cair do céu. Desculpa te dizer isso. Para você conseguir alguma coisa, você vai ter que ralar, você vai ter que lutar, você vai ter que enfrentar, você vai ter que se posicionar. Agora, você vai ter que decidir se você vai ir para cima de alguma coisa com a sua força ou você vai ir para cima de alguma coisa com a força do Senhor na sua vida. Quando Golias olha para ele e diz assim: Davi, você é louco, você é um cão, você vem comigo com um pedaço de vara. Davi disse: eu não vou contra você com um pedaço de vara. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Se ele me entregou o urso e o leão, ele me entregará a tua cabeça ainda hoje. Show. Fosse você, davam glória a Deus. Eu dava glória a Deus. Porque Davi, você vai saber da história de Davi, ele vai vencer o Golias. E o mais interessante é quando ele vence Golias, ele pega a própria espada daquele que o desafiou e corta a sua cabeça. E ao cortar a sua cabeça, Davi pega a cabeça de Golias nas mãos e começa a mostrar para todo o exército filisteu que estavam ao redor dele. Porque aquilo simbolizava a vitória de Deus na vida de Davi. Existem coisas que Deus vai te dar na tua mão para simbolizar a vitória. E quando os seus inimigos verem o que está na sua mão, eles vão correr desesperados, não por causa de você, mas por causa do Senhor que te deu a vitória. Porque quando o Senhor te dar uma vitória, ninguém pode deter essa vitória. Quando o Senhor te entrega a vitória, quando o Senhor te entrega a cabeça do Golias, ninguém pode tirar. E quando os inimigos verem a vitória que Deus colocou na tua mão, eles vão correr assustadoramente, porque eles saberão que não é a tua força, que não é o teu intelecto, que não é o teu conhecimento, mas é a unção de Deus na sua vida. Dá uma salva de palmas a Ele. Dá um grito de júbilo a Ele. Faz alguma coisa hoje. Faz alguma coisa. Porque eu não acredito que quando os filhos de Israel viram a cabeça de Golias na mão de Davi, eles ficaram assim. Fizeram algo acontecer de uma forma muito grande. Sabe por quê? Porque até então eles eram amedrontados, mas agora eles não são mais amedrontados. Porque até então eles tinham ouvido que o exército filisteu era maior, era invencível, era poderoso. Tem coisas na sua vida que alguém diz: não, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai ter êxito. E mentira, você pode tudo naquele que te fortalece. É mentira do diabo dizer que você é um derrotado. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Você é alguém que foi gerado para vencer no Deus que você serve. Não por méritos teus, mas por mérito dele na sua vida. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele. Versículo 9 diz o seguinte: Josué marchou a noite toda. Isso fala de trabalho, de dedicação. Deus já tinha dado vitória a Josué em Ai.
Mas Josué, mesmo com a vitória de Ai, Josué não cruza os braços como muitos de nós fazemos. Eu tenho aprendido uma coisa com Deus: eu nunca quero me contentar com a última bênção que Deus me deu. Porque eu nunca vi uma coisa tão ruim para a igreja do século 21 do que Deus abençoar essa mesma igreja. Deus abençoa a igreja do século 21, mas essa igreja, ela se paralisa, ela fica paralisada com a bênção que ela tem, achando que aquilo é tudo. Isso não é tudo. Existe mar de Deus para você. Existe mar de Deus na sua casa, na sua família. Então, se você teve uma vitória, não ache que essa vitória está te satisfazendo. Ela não pode te satisfazer. Porque às vezes o que te satisfaz é a tua ruína. Bem, você pode dizer para mim: eu estou contente com o que eu tenho. Tudo bem, é um problema seu. Mas Deus tem muito mais para você. Posso ouvir um amém? Deus tem muito mais para você. Se você não está recebendo muito mais, você precisa pensar duas coisas: ou eu não quero muito mais, ou eu estou conformado com o que eu já tenho. E a pior coisa do mundo é alguém conformado com o que já tem. Ela pensa que o que ela já tem é suficiente. Ela pensa que o que ela já conquistou é suficiente. É igual aquele homem que nunca casou e quando casa, depois de casar, começa a ser desleixado e diz: eu sou desleixado porque eu já casei. Eu acho que isso não é uma postura de alguém que quer alguma coisa em Deus. Porque alguém que relaxa, alguém que perde para si mesmo, não consegue mais alcançar êxito em nada na sua jornada. E a verdade é que Deus quer que a nossa jornada seja repleta de coisas maravilhosas. Deus quer que a gente viva uma vida baseada naquilo que Ele entende como uma vida abundante. Com uma vida abundante. Por isso Ele veio trazer vida abundante a você. Pastor, mas eu não estou vivendo essa vida abundante há alguns anos. Por que será? Porque Deus mudou? Porque Deus parou de fazer o que tinha que fazer? Porque Deus deixou de ser Deus? Ou porque nós nos acomodamos, achamos que o que já temos é nosso, está satisfeito? Pare com essa mentalidade. Deus quer que você vá muito mais além. Deus quer que você chegue em lugares que você nunca chegou antes. Mas para isso você tem que se esforçar mais. Presta atenção que eles passaram a noite toda marchando. Não era andando, era marchando. Eles não estavam relaxados, eles estavam marchando. Porque quem se coloca numa posição de marchar, se coloca numa posição de autoridade. Pergunte aí o bombeiro que nós temos aqui. Pergunta quando ele vai marchar, lá no dia 7 de setembro, se ele não vai numa posição de autoridade. Porque quem marcha tem autoridade. E eu quero dizer a você essa noite, você tem essa autoridade. Você não recebeu isso, você tem essa autoridade. O que você precisa é parar de andar e marchar. Você entendeu isso? Você precisa parar de andar e marchar. Você precisa ter sangue nos seus olhos. Como dizem por aí, você precisa ter a faca na caveira. Porque afinal de contas é a sua vida. Se não for a sua vida, desculpa dizer, ninguém vai fazer por ela. Hoje eu estava dizendo isso para alguém que me pediu uma ajuda. Eu disse: olha, eu vou te ajudar mais uma vez. Mas vou dizer uma coisa para você, você precisa mudar as suas atitudes. Porque enquanto você não mudar as suas atitudes, você vai continuar sendo derrotado nesta área. Mas Deus não te fez para ser um derrotado nesta área, muito menos Deus te fez para ser um escravo dessa área. Porque nós não somos escravos de nada que nos domina, a não ser da presença do Senhor na nossa vida. A maldição não nos dominará, a miséria não nos dominará, nada nos dominará, nada vai nos dominar a não ser a presença de Jesus em nossas vidas. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de qualquer situação vai nos dominar, porque nós não movemos as nossas vidas pelas palavras do mundo ou do diabo. Nós movemos
as nossas vidas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós movemos a nossa vida. Então, se ela diz que somos vencedores, nós somos vencedores. Se ela diz que nós somos poderosos nele, nós somos poderosos nele. E não há nada nesta terra que cancele essa palavra. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Você vai decidir em quem você vai acreditar. Você vai decidir se você vai acreditar na palavra de um político ou na palavra do Deus poderoso. Se você vai acreditar na palavra de um jornalista ou você vai acreditar na palavra do Deus que você serve. E eles passaram a noite toda e pegou os exércitos amorreus de surpresa. Eu vou te liberar uma unção essa noite. Só quem crê vai receber. Eu estou dizendo que você receberá uma unção estrategista para andar em autoridade. A segunda coisa que eu vou dizer a você, você terá muita, mas muita sabedoria para pegar os seus inimigos de surpresa. Você não entendeu isso? Você vai se anteceder aos seus inimigos. Você vai se anteceder à arma do forjada contra você. Você vai se anteceder contra a arma do diabo, contra a sua casa, a sua família. Quando você menos esperar, o Senhor te dará as estratégias para vencer. Quem recebe as estratégias essa noite, dá glória a Deus, libera um grito de vitória no meio do arraial do Deus Todo-Poderoso. O grande desafio é você mudar a tua mentalidade. O texto bíblico diz: renova a sua mente pela palavra de Deus. Eu não posso escrever um livro e mover você. Mas ele escreveu e deixou um livro que pode mover você. Pode mover as suas estruturas, desatar na sua vida esse espírito de coitadismo que nós temos de vez em quando. Esse espírito de, nós não conseguimos, eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque minha mãe é pobre, eu não posso porque isso e aquilo outro. Ei, toda maldição que estava contra nós, Jesus cancelou naquela cruz. Você não é mais um maldito. O cativeiro se fez maldito para que nós nos tornássemos livres nele. Se você vai aplaudir, aplauda ele direito. Todo o cativeiro que era contra nós foi cancelado. Então, mentalidades transformadas. Josué era um jovem que servia Moisés. Mas quando o Senhor o comissionou para ser líder, o Senhor disse a ele: Josué, tenha força. Tenha coragem, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Centro Cristão da Família, tenha força e tenha coragem, porque o Senhor vai fazer coisas grandes no nosso meio. No meio da sua casa, no meio da sua família. Porque não adianta você dizer assim: eu quero alcançar êxito, eu quero estar numa posição que o Senhor quer para mim, se você não começar a olhar para os seus inimigos, encará-los e dizer: peraí, eu estou aqui. E eu estou aqui não porque eu sou bom, eu estou aqui porque Ele me salvou. Eu estou aqui porque eu estava lá fora no mundo, debaixo de uma maldição, mas agora a maldição que chegou na minha casa, na minha família, terminou em mim. A partir de mim não haverá maldição. A partir de mim, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos experimentarão coisas gigantescas a partir de mim, porque Ele me alcançou, Ele me livrou, Ele me salvou, Ele mudou a minha vida, porque eu sou uma nova criatura nele. Você crê nisso? Então recebe uma unção de surpresa dos seus irmãos hoje. Versículo 10, por gentileza. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus. Você vai receber isso?
Eu quero te contar, mas eu não sei se você vai receber isso. A unção de Deus na vida de Josué era tão tremenda. A unção que Josué carregava não é diferente da unção que você carrega. Talvez os posicionamentos de Josué sejam diferentes dos seus posicionamentos. Isso é uma outra coisa. Mas a unção que nós carregamos é a mesma que Josué carregava. Porque o mesmo Deus que Josué servia é o mesmo Deus que nós servimos no século 21, no ano de 2024. Ele está dizendo que Josué carregava uma unção. E quando Josué chegou, o Senhor trouxe pânico aos amorreus. Porque a unção que nós carregamos, ela traz pânico no mundo espiritual contra os demônios que estão na nossa frente. Você não recebeu, por isso você vai perder essa bênção hoje. Porque a unção que você carrega vai trazer pânico ao mundo espiritual. A unção que você carrega vai estremecer o mundo espiritual. Porque quando você chegar, a unção chegou com você, mas a unção não é só você, é o Deus a quem você serve. É o Deus a quem você adora, é o Deus a quem você presta culto, é o Deus a quem você diz, Ele é o meu Senhor. Você está entendendo isso essa noite? Quem carrega essa unção aqui? Quem carrega essa unção aqui? Então prepare-se. Prepare-se, porque quando você chegar em alguns ambientes haverá pânico no mundo espiritual. Alguns demônios vão correr, alguns vão se manifestar, algumas doenças vão cair, alguns milagres vão acontecer, alguma salvação vai virar a realidade, vidas serão transformadas, os espíritos malignos tomarão o seu rumo, porque a unção que você carrega é a unção que traz temor e pânico no mundo espiritual. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Agora um porém. Você sabe que no Novo Testamento há uma coisa que representa muito bem isso que eu estou falando? Quando os demônios vão ser expulsos por alguns irmãos no Novo Testamento, alguns demônios dizem para aqueles irmãos: eu conheço Paulo, eu conheço o fulano e o beltrano, mas vocês, eu não conheço. Aqueles irmãos não provocaram medo no mundo espiritual. Olha como que são as coisas. Aquele mundo espiritual ainda deu uma coça naqueles irmãos. Alguns de nós vamos pegar muitas coças no mundo espiritual se não nos posicionarmos. Diga amém por isso. Ou diga: misericórdia de mim, Senhor. Porque se você não se posicionar, você vai apanhar dos demônios. E eles vão bater. E eles vão bater. E eles vão bater, eles vão bater, eles vão bater. Eu não os conheço, falou os demônios a ele. E pegaram uma surra e foram embora. Mas no outro episódio, o apóstolo Paulo está passando na rua. Uma mulher, uma menina endemoniada, começa a falar um monte de coisa. Aquilo para mim era um desespero espiritual. O mundo espiritual daquela cidade entrou em desespero. E quando Paulo está lá, ela está falando, Paulo diz assim: ei, em nome de Jesus, sai, liberta essa pessoa. E a Bíblia diz que essa pessoa foi liberta instantaneamente, porque Deus ainda faz coisas instantâneas. Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E Ele ainda continua agindo poderosamente. Agora você vai decidir se os demônios vão olhar para você e vão atemorizar com a sua presença,
ou eles vão te dar uma surra todas as vezes que você tentar brincar com eles. O que tem crente hoje apanhando de demônio não é brincadeira não. E eu posso te provar isso. Sabe por quê? Porque as pessoas decidiram ser mais conhecidas em outras áreas do que no mundo espiritual. E o mundo espiritual precisa te conhecer na autoridade que você tem. E não é porque você é um pastor, nem uma profetisa, nem um apóstolo, nada disso. Você no mundo espiritual não precisa de títulos. O que você precisa no mundo espiritual é uma unção que está na tua vida, que vai provocar uma reviravolta no mundo espiritual. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Quem recebe isso? Quando o exército de Deus entende quem realmente ele é, ele muda destinos. Ele transforma crises em oportunidade de milagres. Quem é do exército de Deus, marcha na presença de Deus, sem ter medo de quantos sejam os inimigos. Pastor, eles são maiores do que nós, e aí? Pastores, eles são mais fortes do que nós, e aí? Pastores, eles têm mais voz do que nós, e aí? Pastores, eles têm mais cavalos e cavaleiros do que nós, e aí? Não tem nada a ver isso, porque um dia, quando o profeta mandou o rapaz olhar para a janela, ele disse, olha lá fora o que está acontecendo. E ele falou, o que é que está acontecendo? O exército de Deus é maior do que o exército inimigo. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Deus está levantando um exército essa noite em teu favor. Deus está levantando um exército em tua vida. Ele vai enfrentar com você os seus inimigos e ele vai vencer junto com você. Porque quando as batalhas são vencidas, você glorifica o Deus que te deu a vitória. As pessoas vão te promover. As pessoas vão dizer, olha como o Senhor concedeu, olha como alcançou, olha como isso, como aquilo outro. Você não pode impedir as pessoas de falarem o que elas querem falar. Mas tudo que você ouvir sobre você, não é por você, nunca foi por você. Nunca será por você, será por Ele na sua vida. Então todas as batalhas que você vence, de quem é a glória é do Senhor. Todos os dias que você travou uma batalha e venceu, é do Senhor. Até as batalhas que você perderá. Porque há batalhas que nós perdemos, vocês sabiam disso também? Mas nós não perdemos para continuar de uma forma perdida. Nós vencemos para mudar as nossas estratégias. Receba isso na sua vida. Você já perdeu muitas batalhas. Aprenda com elas. Aprenda com as suas derrotas a não fazer as mesmas coisas que levaram você a ser derrotado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque alguns de nós estamos sendo derrotados. Nós estamos num ciclo de derrota. Porque nós estamos lutando da mesma forma sempre. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Observe o que está escrito no texto. O exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeão. Eles massacraram. Foi uma batalha. Eu fico imaginando isso. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando gente com uma lança, com uma espada, sangue cortado. Parece aquelas batalhas de filmes antigos. Aquelas batalhas que estavam naqueles filmes antigos, como o Gladiador, por exemplo. As pessoas lutam. Elas estão numa batalha. Mas a Bíblia diz que quem está na batalha com o Senhor
vai vencer. Vai massacrar. Eu não sei se você recebe isso, mas eu recebo isso essa noite. Eu quero massacrar muitos demônios que tem por aí. Eu quero massacrar muitas más notícias que tem por aí. E diz mais: perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Hermon, matando os... Quem? Matando quem? Os amorreus. É uma coisa interessante isso. Porque às vezes você tem misericórdia de algumas coisas. Aquilo que você tolera pode ser aquilo que vai te destruir. Você entendeu o que eu estou dizendo a você? Aquilo que você tolera pode ser exatamente aquilo que vai te destruir. Então, para que isso não te destrua antes, destrua você primeiro. Você não entendeu, né? Se você precisa destruir, destrua. Não tolere o que é errado. Não tolere o inimigo. Porque o inimigo pode, após a sua tolerância, ficar mais forte do que você e destruir você na primeira oportunidade que ele tem. Diga misericórdia. Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que nós toleramos que não vem de Ti, nós pedimos uma unção hoje de ousadia para tirar isso da nossa vida, em Teu nome, amém. Você entendeu isso? Porque o que você tolera pode te matar. Por isso que eles mataram. Que afinal de contas, eram 5 reis, 5 reinos. Se um sobrevive, vai dar fôlego para o outro vir e tentar tomar aquilo que havia sido conquistado. Versículo 11, por gentileza. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Hermon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo. Mano, eu não sei como é que foi isso. Primeiro não estava chovendo. Estava chovendo? Você ouviu algum texto que estava chovendo? Não estava chovendo. Não estava chovendo. Eu não vejo nenhum. Esses são quase 38, 39 versículos. E eu não vejo nenhum tipo de informação sobre chuva. Mas de repente o céu se abre. E começa a cair chuva de granizo, que vai destruir os inimigos. Isso significa que, no processo da destruição, do livramento, da liberdade, da manifestação de Deus, coisas sobrenaturais podem acontecer. Você não entendeu isso? Não havia possibilidade do céu se abrir e haver chuva de granizo. Então tem coisas na sua vida que não há oportunidade de acontecer, nem se pensa em acontecer, mas quando Ele quer, acontece. Quando Ele quer, acontece. Quando Ele quer, o sobrenatural acontece. Imagina você. Eu ficava pasmo vendo isso. Na verdade, ficava de boca aberta. Imagina sair do céu, chuva de granizo e matar os meus inimigos. Só esse Deus que você serve faz isso. Nenhum outro Deus na terra tem esse poder para fazer, mas o teu tem. Nenhum outro Deus na terra tem a oportunidade, o poder de mudar as estações a seu favor.
Nenhum Deus tem o poder de mudar o clima aonde você está. Nenhum Deus tem tanto esse poder de fazer você ver com os seus olhos uma coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer. E eles estão vendo agora o céu aberto e chuva de granizo vir para derrubar aqueles que se levantaram contra aqueles que serviam ao Deus vivo. Eu profetizo na sua vida agora, que Ele está se levantando, que Ele está abrindo os céus, e que os céus vão corresponder e responder coisas grandes a você. Você não entendeu isso? Então fique com a sua vidinha, fique com o seu jeitinho, mas não olhe para os outros e tenha ciúme ou inveja do que Deus está fazendo na vida deles. Não tenha nenhum tipo de sentimento maligno quando você vê gente crescendo e levantando, fazendo coisas que não era possível fazer. E não diga assim, mas isso é sorte. Sorte é? Não existe sorte, não. Existe Deus na vida das pessoas. Está ganhando um salário grande. Não sei o que. Isso. Ei, quem clama a Ele, Ele responde. Quem ora a Ele, Ele responde. Quem está diante dEle vai ver a glória dEle. O problema é que muitos de nós estamos com os pensamentos escassos diante da presença de Deus, porque nós somos nutridos durante muitos anos com o evangelho que nos colocava para baixo. Mas o evangelho de Jesus é transformador. Ele muda a história. Granizo que Ele enviou do céu e que continuou até chegarem, foi uma chuva de gelo do céu. Tinha visto Deus mandar fogo do céu, mas como Ele é poderoso, Ele tem o controle das estações, Ele tem o controle de tudo. Dessa vez Ele não mandou fogo do céu, Ele mandou gelo do céu. Isso quer dizer para a gente quebrar a nossa mente e achar que Deus só trabalha de uma forma. Deus não trabalha só de uma forma, Ele trabalha da forma que Ele quer. Então eu abro os céus desta casa para que Deus mande chuva, seja de fogo ou de gelo, seja de água, seja do que vier, que venha sobre nós e nos mostre a grandeza que Ele tem em nossas vidas. Você entendeu isso essa noite? O teu Deus muda as coisas. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Para que os israelitas, mesmo com todas as vitórias que Deus deu a eles, eles não dissessem, foi a força do meu braço, foi o dinheiro que eu tenho na minha conta, foi o carro que eu tenho, foi o celular que eu tenho. Nada disso. O problema de muita gente que coloca mais força nessas coisas do que força no Senhor. Acredita muito mais em coisas que tem do que no Senhor, que realmente é poderoso para fazer. Deus mostra para os israelitas assim, ei, sabe uma coisa? Vocês são bons. Sim. Vocês são guerreiros. Sim. Vocês são muito ferozes, muito habilidosos. Sim, vocês são. Mas eu vou continuar fazendo mais do que vocês, porque eu sou o Senhor de vocês. E o Senhor vai destruir mais do que a espada. Eu vou dizer uma coisa para você, e quem recebe isso vai guardar no seu coração e vai andar essa semana toda com essa palavra. Você vai lutar sim. Você vai guerrear sim. Você vai vencer algumas batalhas. Mas a guerra já foi vencida. A guerra já foi vencida. E não é por causa de você, não. É por causa dele na sua vida. Você entende isso essa noite? Versículo, por favor, 12.
No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou diante do povo. Diga, orou. Orou. A minha pergunta a você é: você tem orado? Você tem orado mesmo? Porque eu acho isso muito esquisito. Algumas pessoas só andam de derrota em derrota porque também não estão orando. Ore. Ore. A tempo e a fora de tempo, ore. Porque Ele é o Senhor que vai responder. Presta atenção. Josué orou ao Senhor. Em algumas versões, a minha versão diz: Josué bradou, Josué clamou. Isso quer dizer que Josué não estava fazendo aquela oração que a gente faz de vez em quando nós não temos o que falar para Deus. Josué não está... Porque tem gente aqui que em 10 minutos esgota todo o seu repertório de palavras numa oração. Tem gente aqui que em 10 minutos não consegue orar mais, porque já esgotou tudo o que tinha para orar. Eu não consigo entender isso. Porque nós temos que orar muito mais. Oramos a um Deus que é vivo. Oramos a um Deus que é poderoso. E é capaz de fazer coisas maravilhosas a favor dos seus. Preste atenção. Josué orou diante do povo. Sem vergonha, ele orou. Ele orou e disse: que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalã. Esse é o nome. Aija. Você entendeu? Você para, e você para, você para. Você vai parar, sol. Você vai parar a lua. Você vai parar. E o incrível, que ele orou assim. Versículo 13. E o sol parou. E a lua ficou aonde estava. Pensa comigo. Uma oração. Uma oração faz com que o maior astro que nós temos, talvez, em nosso universo, ele nem vá para frente e nem vá para trás. Porque ele para. Receba isso. Uma oração faz o sol parar. Uma oração faz a lua ficar aonde estava. Até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Você crê na Bíblia? Não, eu quero te fazer uma pergunta séria. Você crê nisso? A palavra é minha. Quer dizer, a palavra é dele. A voz só é minha. Tudo que está escrito aqui não foi eu que falei, mas foi ele que disse. Então, no mínimo, você que se diz membro dessa igreja, você que se diz servo do Senhor Todo-Poderoso, no mínimo, você tem que crer nessa palavra. No mínimo. No mínimo. No mínimo, você que está aqui hoje, tem que crer no que você acabou de ler. No mínimo, você tem que dizer assim: caramba, o Deus
que eu me proponho a servir é um Deus muito louco, ou muito doido, muito poderoso. Nada consegue detê-lo. O Deus que eu saio dominicalmente para adorar no Centro Cristão da Família é um Deus que pode fazer coisas inimagináveis. Ele pode fazer coisas que talvez eu nem imagine, mas Ele tem poder para isso. Ele tem o poder de parar o sol. Quem consegue parar o sol? Ninguém. Mas Ele consegue. Quem consegue parar a lua? Ninguém. Mas Ele consegue. Quem consegue curar um câncer? Ninguém. Mas Ele consegue. Quem consegue curar um rim defeituoso? Ele consegue. Quem consegue endireitar uma coluna? Ele consegue. Quem consegue purificar o sangue? Ele consegue. Quem consegue fazer alguma coisa espetacular? Ele consegue. Quem consegue mudar a trajetória da minha casa? Ele consegue. Quem consegue mudar o coração do meu marido? Ele consegue. Quem consegue mudar o coração da minha esposa? Ele consegue. Quem consegue mudar o coração dos meus filhos? Ele consegue. Quem consegue mudar a minha trajetória? Ele consegue. Quem consegue mudar tudo na minha vida? Ele consegue. Ele consegue. E como é que você se comporta diante desse grande Deus que você diz que adora? Você vai continuar achando que Ele é pequeno? Ele não é pequeno. Ele é grande. E Ele escolheu você e a sua casa. Você não entendeu isso mesmo. Ele escolheu a sua família e a sua casa para mostrar ao mundo que Ele é grande. Ele escolheu você para mostrar que Ele é grande. E que Ele não vai usar um anjo para fazer o que você pode fazer. Ele poderia ter dito assim: anjo, para. Não, Josué disse: Senhor, pare o sol. A unção que você carrega é uma unção que vai fazer a diferença. A unção que você carrega, essa vai fazer a diferença. Você crê nisso? Você não creu nisso mesmo? E a Bíblia diz que parou tudo. Parou tanto tudo que esses acontecimentos foram contados em uns livros e em outros não. Mas o sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Esse é o seu Deus. Esse é quem você serve. Fica de pé comigo. Há batalhas que alguns estão enfrentando.
a inimigos que se levantaram, a consórcios demoníacos que estão tentando paralisá-lo, amedrontá-lo. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.